2 Samuel capítulo 21, diz assim: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas eram dos filhos de Israel, mas não era dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, e nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. E dos seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, e eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. 7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, e Armoni e a Mefibosete, é outro Mefibosete, não é aquele que era aleijado dos pés, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias dos primeiros, no princípio da cega das cevadas. 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu desceu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. 12. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, e onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus os feriram em Gilboa. Até aí, tá bom? Podemos assentar. Eu preciso explicar-lhes o contexto desse texto, para chegar aonde nós pretendemos chegar com essa palavra nessa noite. A Bíblia diz que Israel vinha caminhando rumo à terra prometida, e por onde Israel passava, o Senhor lhes dava vitória. Por cada nação por onde Israel passava, Israel ia conquistando, Israel ia vencendo, de maneira que as nações vizinhas por onde Israel passava começaram a ficar com medo de Israel, ficaram perturbados, dizendo: quando Israel passar por aqui, eles também vão nos destruir, porque Deus está com eles, e sendo o Deus de Israel um Deus poderoso, vai nos destruir também. Sabendo que o Deus de Israel era o Deus que dava vitória a Israel em todas as suas batalhas, a Bíblia diz que uma nação, um grupo de pessoas de Gibeá ou de Gibeão, os gibeonitas, eles ficaram com muito medo e disseram: não vamos conseguir vencer Israel, não vamos conseguir subsistir diante de Israel. Então eles prepararam algo, eles inventaram uma mentira, e através dessa mentira eles foram até Israel. E quando eles chegaram diante de Josué, que era o líder de Israel naquela época, eles disseram: olha, nós chegamos aqui, viemos de uma nação tão distante, de um lugar muito longe, e apresentaram as suas vestes rasgadas e empoeiradas, e disseram: olha, quando nós saímos de nossa casa, essas vestes eram novas, e de tanto caminharmos há tantos anos para chegar até aqui, essas roupas se envelheceram e rasgaram. Mostraram também um pedaço de pão embolorado e disseram: olha,
Quando nós saímos de casa, esse pão estava quentinho. Só que nós caminhamos tanto tempo, nós caminhamos a uma distância tão longa, que ao chegar aqui, olha o estado desse pão. De maneira que a Bíblia vai dizer que tanto Josué quanto os príncipes de Israel não se deram conta que era uma mentira. Eles não se deram conta que era apenas um povo vizinho, que era um povo que estava muito perto e que queria fazer uma aliança com ele. Ora, Israel não deveria fazer aliança com os povos. Israel teria que ser um povo separado. Israel teria que ser um povo diferente. Israel teria que ser um povo particular de Deus. Mas Israel, nesse momento, liderado por Josué, juntamente com os príncipes, não consultaram ao Senhor, porque se eles tivessem consultado ao Senhor, o Senhor lhes diria que aquele povo, aqueles gibeonitas, eram um povo que morava ali em uma nação vizinha e que queria fazer aliança com eles para os enganar. A Bíblia diz que eles não orou. E todas as vezes que nós deixamos de orar para fazer uma aliança, todas as vezes que nós não oramos para fazer um acordo, todas as vezes que nós não oramos para nos relacionar, todas as vezes que nós não oramos para fazer negócios, todas as vezes que nós não oramos para tomar decisões, nós corremos um sério risco de tomar a decisão errada, nós corremos um sério risco de sermos enganados, nós corremos um sério risco de depois nos arrepender daquilo que fizemos. Por quê? Porque só Deus conhece o futuro, e sabendo o futuro, Ele vai nos dar a direção certa, Ele vai falar conosco a respeito daquilo que de fato nós devemos fazer. Eu sei, às vezes é difícil, você ora um dia, você ora 2 dias, a resposta não chega, você ora 3 dias, você ora 10 dias, e às vezes a resposta não chega, e a gente quer tomar a decisão já, para ontem. Às vezes é difícil esperar no tempo de Deus, mas todas as vezes que nós esperamos no tempo de Deus, o Senhor fala, o Senhor revela, o Senhor responde, e Ele nos livra do laço do passarinheiro. A Bíblia diz que a aliança foi feita entre Israel e os gibeonitas, e nessa aliança constava algumas cláusulas, e uma das cláusulas era: Israel não podia lançar mão contra esse povo para tocar neles, e nem esse povo poderia tocar em Israel. Eles deveriam ter paz, eles deveriam ter amizade entre eles, eles deviam se proteger uns aos outros. E aí a Bíblia diz que a aliança estava firmada. E todas as vezes que nós fazemos uma aliança, Deus vê, Deus enxerga, Deus está vendo. E a Bíblia diz que depois de fazer a aliança, Israel descobre que os gibeonitas não eram um povo tão distante, não, era um povo muito de perto. Só que a aliança já estava feita, e eles não podiam quebrar essa aliança. Eles não podiam agora simplesmente dizer: olha, fomos enganados e vocês não devem ficar no nosso meio, vocês têm que ir embora. Não, a aliança foi feita, e a aliança não podia ser quebrada. Israel não podia quebrar a aliança. Então Josué manteve a palavra juntamente com os príncipes, mantendo os gibeonitas no meio deles, e eles passaram a ser rachadores de lenha. Os gibeonitas eram aqueles que rachavam as lenhas para queimar os holocaustos que era oferecido no tabernáculo. Então os gibeonitas, de certa forma, serviram para alguma coisa e viviam em paz no meio do povo de Israel. Por quê? Porque o líder deles, que era Josué, conhecia, sabia o valor que tinha uma aliança, então ele manteve a aliança. Só que a Bíblia vai dizer que Josué morre. Morrendo Josué, vem o período dos juízes, e durante o período dos juízes, os gibeonitas continuavam no meio de Israel, porque os juízes mantiveram acesa aquela chama daquela aliança que Josué e os príncipes fizeram com os gibeonitas. Só que o período dos juízes se passaram, e veio agora o período dos reis, e agora quem está reinando é Saul. Saul está liderando o povo de Israel, e quando Saul assume o trono, ele vai quebrar a aliança. Saul era aquele cara muito visual, aquilo que ele não via, ele também tinha dificuldade de acreditar. Então ele olha para os gibeonitas e ele não valoriza a aliança que foi feita. A aliança dizia que eles não podiam ser maltratados, não podiam ser tocados, eles não podiam ser mortos por nenhum dos israelitas. Por quê? Porque havia uma aliança. E aí a Bíblia diz que Saul manda matar os gibeonitas que se encontrassem. Então todos os gibeonitas que foram encontrados durante o reinado de Saul foram mortos.
Sobraram apenas alguns que fugiram, que ficaram dispersos. E a Bíblia diz que dentro do coração desses gibeonitas que ficaram vivos, surgiu um sentimento de vingança muito grande. Porque naquele tempo, os princípios que regiam a sociedade da época era baseado não apenas na lei de Moisés, mas também na lei de Talião, que dizia que era olho por olho e dente por dente, que a pessoa que feriu a outra, ela deveria receber uma punição à altura, equivalente ao dano que ela causou. Então o coração dos gibeonitas estava cheio de um sentimento de vingança. Eles queriam vingança, eles desejavam vingança. Por quê? Porque um sangue inocente foi derramado por causa de uma aliança que foi quebrada. E aí a Bíblia diz que quando Saul morre, vem Davi. E no reinado de Davi houve uma fome de 3 anos. Não chovia. Havia uma fome terrível, uma fome severa. E Davi, ele foi consultar o Senhor para perguntar o porquê que aquela fome sobreveio no meio do povo. Que observe uma coisa: quando algo está errado, nós precisamos observar, consultar o Senhor e saber o que é que está errado. Ei, Deus nos prova? É claro que Ele prova. Nós passamos por provas. Só que as provas, elas são passageiras. As coisas passam. Só que tem pessoas que entra ano e sai ano, entra dia e sai dia, e elas continuam na mesma tribulação. Aí eu preciso analisar para saber se realmente isso é uma prova, ou se é algo que está desalinhado, e eu preciso trazer um alinhamento. Quem está pegando? Existem provas, sim, nós somos provados, mas deixa eu falar uma coisa: a vida toda, a vida toda, só vivendo na miséria, a vida toda só na tribulação, a vida toda só sofrimento. Ah não, irmão, aí tem alguma coisa errada. Aí a gente já tem que parar, olhar à nossa volta, fazer o que o apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, e observe o que é que está acontecendo, o que é que foi feito de errado, observe lá atrás o que é que aconteceu, para poder tomar uma posição. Porque a Bíblia, ela fala das bênçãos que Deus tem para nós. A Bíblia fala dos recursos do alto que são liberados para nós. A Bíblia fala das bênçãos que Jesus conquistou para nós. A Bíblia fala da vida abundante que Deus tem para nós. E se eu não estou vivendo isso, alguma coisa está errada. Não me mande mensagem depois dizendo: pastora, eu estou assim, o que está errado? Não, examine o homem a si mesmo. Eu não tenho como examinar a sua vida. Eu não tenho como saber o que se passa contigo. Eu não sei do seu passado. Eu não sei. Irmão, se tem uma pessoa que não cuida da vida dos outros, sou eu. Não sei. É você que precisa olhar para a Bíblia e olhar para você. A Bíblia é espelho. Olha para a Bíblia e olha para você, e veja o que é que está errado, o que é que está dando ruim aí. E ao observar o que é que está errado, é só consertar, que a bênção desce, que a providência chega. Aí Davi vai consultar o Senhor e dizer: Senhor, 3 anos de fome, 3 anos de seca, está muito difícil. Qual é o motivo dessa tribulação? Qual é o motivo dessa escassez? Qual é o motivo dessa fome em Israel? E Deus responde, e olha o que Deus diz: é por causa de Saul. Senhor, mas Saul morreu. Pois é, mas os danos que ele causou estão vivos. Estão vivos. E aí é onde a gente entra em contradição com algumas pessoas que dizem: não existe maldição hereditária. É claro que existe. Tem gente colhendo frutos amargos pelas plantações dos pais. Tem gente que era para ter tudo e não tem nada. Por quê? Porque o avô, o pai gastou tudo na bebedeira, gastou tudo na prostituição, e hoje você e a sua família pagam o preço. Colhe frutos amargos de irresponsabilidade, de vícios e outras coisas mais.
Então quando Davi pergunta ao Senhor, a resposta é por causa de Saul, é porque Saul foi cruel, ele quebrou a aliança, ele quebrou o pacto com os gibeonitas, sangue inocente foi derramado sobre a terra, e agora a terra não produz o mantimento, a terra se tornou maldita, e agora a justiça precisa ser feita para reparar o erro de quebra de aliança de Saul, para que eu volte a abençoar a terra e ela volte a produzir. Então Davi procura os gibeonitas, e procurando os gibeonitas, Davi pergunta: ei gibeonitas, o que é que eu posso fazer por vocês para reparar o erro? O que é que eu posso dar para vocês para reparar o erro que Saul cometeu? Aí os gibeonitas respondem assim: óbvio, não queremos prata, não queremos ouro, não queremos dinheiro, queremos 7 homens, descendentes de Saul, para que os enforquemos perante o Senhor e executemos justiça e vingança. Por que 7 e não 10? Por que 7 e não 3? Por que 7 e não 20? Porque 7 fala da perfeição. Nós queremos um sacrifício perfeito, nós queremos que se nos deem 7 homens. Então Davi dá uma ordem: pode pegar os 7, só não pegue Mefibosete, porque eu tenho uma aliança com Jonatas, seu pai, e não se conserta uma aliança quebrando outra. Então pegue 7, mas poupe ele, porque eu tenho uma aliança com o pai dele. Davi era um homem que observava as alianças, Davi era um homem que velava pelas alianças. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente debaixo de maldição porque quebram as alianças com muita facilidade. Eu tenho uma mensagem que Deus nunca me deixou pregar, ela se chama, Felipe, quebradores de aliança. Porque infelizmente igreja é um lugar onde as pessoas quebram as alianças com muita facilidade. Ah, não gostei do que falou, quebra a aliança. Ah, não estou gostando mais, quebra a aliança. Ah, não sei o que, quebra a aliança. Ei, e Deus vela pelas alianças, Deus gosta de alianças. Por isso Deus amava Davi de tal maneira, porque Davi era um homem de alianças. Ei, o Senhor quer levantar aqui pessoas de aliança, gente de aliança, gente que não se corrompe, gente que não se vende, ei, gente que sabe o que fala na hora do pacto, gente que cumpre aquilo que fala, gente que cumpre os pactos. Meu Deus, existem pessoas que a gente conhece de longe, elas vêm de um histórico de quebras de aliança muito grande. Elas não param em lugar nenhum, elas não criam raízes em lugar nenhum, porque elas estão sempre quebrando alianças. Elas não têm amizades duradouras, porque elas estão sempre quebrando alianças. As amizades delas são amizades passageiras, porque elas são quebradores de aliança. Mas eu quero dizer para você, que aqueles que têm um caráter forjado pelo Senhor, eles mantêm as suas alianças. Sabe, às vezes eu observo pessoas que me procuram, porque às vezes eu tenho mudanças de humor, e mudo rápido. E aí a pessoa me pergunta: ei, você está com raiva de mim? Fica tranquilo, o dia que eu ficar com raiva de você, você saberá, porque eu vou te falar. O dia que eu tiver contrariado com alguma coisa que alguém fizer, essa pessoa vai saber. Por quê? Porque eu vou falar, porque eu velo pelas alianças, porque eu sei que se eu deixar um sentimento ruim permanecer no meu coração, ele vai gerar toxicidade na minha vida e vai me contaminar. Então eu não me contamino, eu chego e põe para fora. Tem vezes que eu chego e está até escorrendo assim, tem que levar um lenço. Eu boto para fora, não engulo não. Eu não engulo veneno não, eu boto para fora, eu falo. Por quê? Porque eu aprendi a zelar e velar pelas alianças. Se você quer ser um homem e uma mulher de aliança, você precisa aprender a arte da sinceridade, você precisa aprender a arte de falar, de resolver os problemas, e não fazer como uma criança que fica com raiva, Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Não, se você tem um problema com alguém com quem você tem aliança, você precisa chegar e resolver o problema, porque problema você vai ter em todos os lugares, em todos os ambientes. Problema sempre vão surgir, mas nós, como pessoas maduras,
precisamos aprender a resolver os nossos problemas. Precisamos aprender a chegar e falar: olha, não gostei. Não gostei do que você falou, não gostei do jeito que você me tratou, eu não gostei da sua atitude, mas vamos resolver, não faça de novo e está tudo certo. Quem está pegando? Davi diz: pegue os 7 homens. E aí, os homens de Davi foram na casa de 2 mulheres. Uma se chamava Merabe. Na casa de Merabe, a Bíblia diz que pegaram 5 homens. Depois, desceram para a casa de Rispa. Na casa de Rispa, pegaram mais 2, dando-se a totalidade de 7. Vem comigo. E imagine comigo agora, pastor Marcos Paulo, o desespero dessas mães. O desespero dessas mães ao verem os homens de Davi entrando na sua casa e pegando os seus filhos. Eu posso imaginar, porque mãe que é mãe, eu estou falando mãe, não estou falando de parideira, eu estou falando de mãe que é mãe, ela diz: me leva, mas não leva o meu filho. Mãe que é mãe faz isso, dá a vida. Mãe que é mãe diz: me leva, mas não leva meu filho. Pega-me, pode me enforcar, mas não enforque o meu filho. Me mate, mas não mate os meus filhos. Porque a mãe, ela dá a vida pelo filho, mas a sentença estava dada, não podia ser mulher, tinha que ser homem. Tinha que ser os 7 para que a vingança fosse feita, fosse executada. Então esses descendentes de Saul, eles teriam que morrer. Então Davi entrega esses 7 aos gibeonitas, e os gibeonitas pegam eles e os enforca, e deixa eles pendurados. 2 deles, como já disse, eram filhos de uma concubina de Saul, chamada Rispa. O nome Rispa significa pedra quente. E os outros 5 de Merabe. Só que é Rispa, nesse contexto, que vai nos ensinar muito sobre ousadia, fé e perseverança, determinação. A Bíblia diz que ela vê os seus filhos pendurados, ela vê os corpos pendurados, desonrados, e ela diz: eu não vou deixar isso acontecer, eu vou me posicionar, eu vou tomar uma providência. A Bíblia diz que Merabe tinha 5 filhos. Ela vai, quem sabe de longe, acompanha o enforcamento dos filhos e vai embora. Ela vai, acompanha a morte e vai embora. Mas Rispa não, Rispa ficou. Rispa diz: eu não vou embora, eu vou ficar. Ei, enquanto todos iam embora, Rispa ficou. Ela não podia ressuscitar os filhos, mas ela podia honrar a memória deles. Não sei quem está pegando. E o seu amor de mãe fez com que ela resistisse o calor do dia, fez com que ela resistisse o frio da noite, fez com que ela resistisse o mau cheiro dos cadáveres e a solidão. Ei, irmãos, fedia, porque um cadáver, após 24 horas, ele passa a mudar de cor, e a entrar em um estado de putrefação. Após 72 horas, bactérias intestinais começam a soltar gases com um odor extremamente forte e a entrar em decomposição. Ei, veio o frio, Rispa continuou. Veio o calor, Rispa continuou. Veio a coloração que começa a mudar e ficar muito estranha, a Rispa continuou. Veio o fedor da putrefação, mas Rispa continuou. Os insetos começaram a atacar os corpos. Ei, mas Rispa estava ali e ela continuou. Era festa das colheitas. Quem sabe alguém dizia: Rispa, larga isso, sai daí, já não tem mais jeito, vem para a festa das colheitas. Festa das colheitas era comida, era bebida, era alegria, e Rispa continuou.
continuou. Sabe por quê? Porque quando alguém está totalmente decidido a alcançar algo, quando alguém está em um estágio de perseverança, podem te convidar para o que for, você não muda o teu foco, você não muda a tua direção, você permanece na sua posição. Ei, Rispa estava dizendo: eu não troco o que eu estou buscando por festa, por colheita, por primícia, eu não troco por nada, eu tenho um objetivo. E aí a Bíblia diz que ela pegou um saco de silício, e com ele ela lutava a noite toda, enxotando, vinha as aves de rapina, queria comer os corpos em putrefação, e ela aqui não, ei, vinha outra fera e queria devorar o corpo, e ela aqui não, ela pegava esse pedaço de pano, e ela começava a guerrear a noite toda, e dizia: eu não saio daqui, enquanto os meus filhos não tiverem um enterro digno. Eu não posso ressuscitá-los, mas eu posso lutar para dar a eles um enterro digno. Ei, Rispa é a personificação de uma mãe de verdade. Diz que mãe nasce quando o amor resolveu exagerar. Ela é essa mulher de amor exagerado, que ela decide dar aos seus filhos um enterro digno, porque mãe é isso, esse amor exagerado. O filho já está morto e ela está lá. O filho muda de cor, ela está lá. Está fedendo, ela está lá. Ei, o filho não merece, mas ela está lá. O filho está no caminho errado, mas ela está lá. O filho começa a andar por caminhos tortuosos, mas a mãe está lá. Ainda que ninguém apoie, ela está lá. Sabe o que Rispa nos ensina? Que mesmo que nós estamos sozinhos, mesmo que ninguém apoie aquilo que nós estamos acreditando, nós precisamos permanecer lá. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite: mesmo que você não tenha apoio daquilo que você está de fato buscando e acreditando, você precisa permanecer na sua posição. Mesmo que alguém diga para você: não adianta mais, você precisa permanecer naquilo que você acredita. Mesmo que alguém esteja olhando e zombando daquilo que você acredita, você não pode abandonar a sua fé, aquilo que você está determinado a fazer. Mesmo sozinha, ela continuou, ela permaneceu. Nem a outra mãe, a Merabe, que havia perdido 5 filhos, não quis, mas Rispa disse: eu fico, porque eu quero dar ao meu filho, aos meus filhos, um enterro digno. Ei, às vezes nós precisamos aprender com Rispa que em determinadas situações onde Deus não fizer um grande milagre que nós esperamos, o milagre maior é nos sustentar de pé enquanto as coisas não acontecem. E às vezes tem gente que ignora isso. Ei, às vezes o maior milagre que Deus está fazendo na minha e na tua vida é nos permanecer de pé enquanto as coisas não acontecem. Às vezes o maior milagre que Deus está fazendo na minha e na tua vida é nos manter de pé enquanto a porta não se abre. Ei, às vezes o maior milagre que Deus está fazendo na minha e na tua vida é nos manter de pé enquanto ainda não houve salvação na nossa casa. Às vezes o maior milagre é continuar nos sustentando enquanto as coisas ainda não aconteceram do jeito que nós pedimos. Tem gente aqui que só está de pé por causa do milagre de Deus na tua vida. Já era para você ter desistido, já era para você ter desanimado, já era para você ter abandonado a fé, mas o Senhor tem te sustentado, porque se Deus não tivesse te sustentando até aqui, você não estaria de pé. Ei, ela sabia que os filhos haviam morrido por consequência do pecado de Saul. Então ela permaneceu lá, clamando, ei, presta atenção nisso, clamando sem usar uma só palavra. Às vezes, nós ficamos assim, clamando sem dizer uma só palavra. Apenas seu amor e sua perseverança, deixando aquele ambiente propício para a manifestação da bondade e da misericórdia de Deus. Ela estava ali perseverando e dizendo: eu não saio daqui enquanto
eu não tiver a oportunidade de dar aos meus filhos um enterro digno. Então ela perseverou, e a sua perseverança foi um grito silencioso que entrou dentro dos ouvidos do rei. Quem consegue entender isso? Vou dizer de novo: a sua perseverança foi um grito silencioso que entrou dentro dos ouvidos do rei. E não pense que esse sofrimento, essa situação foram dias ou horas. Não, foram meses. Foram 6 meses. Foram 6 meses. E Rispa não arredava o pé dali. Além de ver os seus filhos se decompondo, ela não dormia. Era a noite toda cuidando dos corpos para que as aves não tocassem naquilo que era dela. Sabe por que Rispa não desistia? Pergunte por quê. Porque ela queria ver cumprido o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração que você quer ver cumprido? Qual é o desejo do teu coração que ainda não cumpriu, mas você está com uma esperança terrível de que vai acontecer? Se você tem uma esperança no seu coração a respeito de algo, você não pode desanimar enquanto você não vê o desejo do seu coração cumprido. Às vezes o que nos mantém vivo, irmãos, é só o desejo do nosso coração. Às vezes o que nos mantém de pé é só o desejo do nosso coração. Por favor, aumenta as luzes no meio do povo, que eu quero olhar para a cara deles. Tem gente querendo dormir. Então, como ela não via o desejo do coração dela cumprido, nada fazia com que ela arredasse o pé dali. Ei, como ela não via o desejo do coração dela cumprido, então ela disse o quê? Eu não sairei daqui enquanto eu não ver a resposta daquilo que eu estou buscando. Eu não saio daqui enquanto eu não ver os meus filhos sendo arrancados daqui para receber um enterro digno. Ah, Rispa, mas já estão mortos. Pois é, mas eu fico. Por quê? Porque a dignidade não é menos importante do que a vida. Ei, a dignidade é tão importante quanto a vida. Eu fiquei pasma, eu fiquei em estado assim de perguntas sem resposta quando eu cheguei em Israel e eu vi o exército de Israel trocando, olha só, trocando 1000 prisioneiros terroristas por corpos mortos. Porque a lógica é pensar, já que morreu mesmo, não vai voltar, deixa lá mesmo, enterra lá em Gaza. Mas para eles não, a dignidade é tão importante quanto a vida. Então eles trocavam terroristas por corpos mortos. Por quê? Porque eles queriam dar a esses corpos a dignidade de ter um enterro digno. Que para eles isso é importante. Para nós isso também é importante. Lembra na pandemia, quando não podemos velar os nossos mortos, como foi triste? Como não podemos despedir dos nossos mortos, como foi triste? Era isso que Rispa queria, dar dignidade aos corpos, dar dignidade aos seus filhos, porque a dignidade não é menos importante do que a vida. Então ela diz, eu vou lutar pela dignidade dos corpos dos meus filhos. Então ela pegava o saco de silício e ela começava a enxotar os animais, as aves de rapina, porque estavam mortos, mas eram os seus filhos, estavam podres, mas eram os seus filhos. Quem sabe alguém tem falado para você, desista, não adianta, pare de orar por essa causa, pare de orar por esse filho, pare de orar por esse marido, pare de orar por esse problema, mas faça como Rispa. Não arrede o seu pé, enquanto você não vê cumprido o desejo do teu coração. Fale como Rispa e diga, eu não vou sair daqui, enquanto eu não ver cumprido o desejo do meu coração. Eu não vou desistir, enquanto eu não ver a minha casa sendo honrada e servindo ao Senhor. Eu não vou desistir, enquanto eu não ver a justiça sendo feita. Ela via os corpos dos seus filhos se decompondo, o mau cheiro exalando, mas ela continuava ali,
perseverando e aguardando o Senhor olhar para a situação dela e mover o coração do rei e se compadecer. Ei, em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, o segredo é manter a perseverança, o segredo é nos manter na posição, é nos manter em busca constante ao Senhor. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Está chegando o tempo do Senhor olhar para a tua causa e te dar vitória. Está chegando o tempo do Senhor olhar para a sua perseverança. Ei, tem gente aqui que está perseverando há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, eu não sei há quantos anos, mas eu venho com esta palavra da parte de Deus, declarar sobre a sua vida, que está chegando o tempo do Senhor olhar para a sua perseverança e honrar a tua fé, honrar a tua oração. Ei, aquela oração que você fez, dizendo: Deus, salva meu filho. Aquela oração que você fez, dizendo: Deus, liberta minha família. Ei, aquela oração que você fez, dizendo: Deus, salva meu marido. Aquela oração que você fez, dizendo: Deus, abre a porta. Aquela oração que você fez, dizendo: Deus, cura. Aquela oração que você fez, dizendo: Deus, opera um milagre. Está chegando o tempo do Senhor responder essa oração. Orai, darai, reclama labaço e decomandai. Eu vejo pessoas aqui orando, aleluia, buscando, perseverando, e o Senhor com toda graça está liberando sobre a tua vida uma palavra e dizendo: está chegando o tempo de eu libertar a tua casa, de eu libertar a tua família, de eu agir em causas impossíveis, em causas difíceis. E alabaia soderebantará. Eu vejo nessa noite pessoas que já estavam desanimando, pessoas que já estavam desacreditando que Deus te ouve, que Deus responde, e o Senhor está dizendo: só mais um pouquinho, se esforça só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho. Deus vai honrar a oração de quem está perseverando. A Bíblia diz que de dia ela pegava o manto e espantava as aves de rapina. De noite, era tocha. De dia, era manto. De noite, ela pegava a tocha para afastar os animais ferozes. Ei, cadê as rispas que tem manto numa mão e tocha na outra? Cadê as rispas que de dia pega o manto e mas de noite pega a tocha e sai espantando? Rei candalabai e decomandalabassorabai. Ei, de noite é tocha. Ei, de noite você tem que pegar a tocha. De dia você pega manto, mas de noite você pega a tocha, porque quando você pega a tocha, as aves de rapina, ei, e os animais ferozes não conseguem se achegar. Hoje lá em casa o pastor Marcos Paulo brincou com a Sharon e disse: Sharon, não precisa orar não, Sharon, você não tem que orar não. E ela disse para ele: eu oro, porque senão eu tenho um pesadelo. Ei, ela só tem 3 aninhos, mas ela sabe que de noite tem que pegar a tocha. Ei, ela já sabe, ela só tem 3 anos de idade, mas ela sabe que de noite, se você não pegar a tocha, ei, as aves vão chegar, ei, e os animais do campo, eles vão se aproximar. Ela sabe, você também tem que saber. Ei, crente, você que dorme sem orar, de noite tem que pegar a tocha. De dia era o manto, de noite era a tocha. Ei, você tem que pegar a tocha de noite na tua casa e espantar as feras. Ei, de noite, lá na tua casa, pega a tocha e espanta as feras, porque as feras não gostam de fogo, e quando você manda fogo, as feras batem retirada, as feras vão embora. Manda fogo lá na tua casa. Ei, acende tocha lá na tua casa, porque se você acender tocha lá na tua casa, ei,
Ei, as feras não se aproximam. Oh, aleluia. De dia a gente vai para a guerra usando o manto de autoridade. De noite a gente tem um pouco mais de fervor usando a tocha. Passando alguns 6 meses, alguém chega, e aqui eu termino, para Davi. Digo de novo, passados 6 meses, irmão Valdir, alguém chega para Davi e diz: Davi, sabe aquela mulher concubina de Saul? Rispa. Pois é, desde o dia em que os filhos dela foram mortos e pendurados, eles estão lá se decompondo, e ela não sai, ela não arreda o pé, ela está lá cuidando dos corpos, ela está lá, meu Deus, ela está lá, ela não sai de lá, Davi. Mas aí, deixa eu te falar uma coisa. Rispa estava cuidando dos corpos dos filhos, já fazia 6 meses, e durante esses 6 meses, muita gente passou por ali. Durante esses 6 meses, muita gente viu o sofrimento dessa mulher. Só que agora, alguém vai falar dela. Agora alguém vai falar a respeito dela. Agora alguém vai falar a respeito da fé dela. Agora alguém vai falar a respeito da perseverança dela. Agora alguém vai falar a respeito da dignidade dela. Agora alguém vai falar a respeito do esforço dela. Ei, analise comigo. 6 meses ela estava ali. Mas por que ninguém nunca falou disso para Davi antes? Por que ninguém falou para Davi no 3º dia? No 10º dia? No 20º dia? Por que ninguém falou antes? Por que ninguém contou antes? Meu Deus, ei, respondo para você, porque eu perguntei isso para o Senhor. Quando eu estava lendo essa palavra, eu perguntei para o Senhor: por que ninguém falou para Davi antes? Por que esperou passar 6 meses? Aí o Senhor disse para mim: é porque tem coisas que só acontecem depois que você vence um processo. É porque tem coisas que Deus só permite chegar aos ouvidos de quem pode fazer alguma coisa para você, depois que vence um processo. Ei, tem gente que Deus só permite te ajudar, estender a mão para você, depois que você vence um processo. Antes disso ninguém te vê, antes disso ninguém te enxerga, antes disso ninguém amolece o coração para você, antes disso ninguém te ajuda, antes disso ninguém fala a teu respeito. Lembra do copeiro? Quando José interpreta o sonho dele, diz: lembra de mim quando você estiver diante de Faraó. E ele está lá, e Faraó já estava até bêbado, de tanto que Faraó bebeu vinho da taça que aquele homem servia, e nada dele lembrar, mas não lembrava de José. Mas não é porque ele era esquecido ou ingrato, era porque não era o tempo, era o processo de José. Enquanto o processo não foi concluído, ninguém se lembrou dele. Tem coisas que está demorando na minha e na sua vida, mas é o nosso processo, porque tem determinados lugares que, se nós chegarmos antes do tempo, a gente estraga tudo. Estraga tudo. Sabe aquele lugar que você vai e fala o que não devia, porque você não estava preparado para estar lá? Toma decisões ali que não devia, porque você não estava preparado para estar ali. Ei, olha para quem está do teu lado e diga: agora eu estou entendendo porque está demorando. É porque não concluiu o período do tratamento de Deus com você, do processo de Deus com você. E quando não é concluído esse processo, Deus não permite que as coisas aconteçam. E tem alguns que é esperto, eles querem se adiantar, eles querem atropelar as coisas, eles não querem subir degrau por degrau, eles querem atropelar. Dá ruim do mesmo jeito, não adianta, o negócio é esperar em Deus.
O negócio é esperar no tempo de Deus. Ei, enquanto esse processo não se conclui, o Senhor Deus está trabalhando na sua vida. Ei, então não pare de orar, não pare de perseverar, porque esse é o seu processo. É por isso que você está enfrentando ele sozinho, sozinha. É porque o Senhor quer trabalhar em você no secreto. Ele quer trabalhar nas tuas estruturas. Ele quer mexer, ele quer transformar o seu caráter, as suas estruturas, a sua vida, e levar você a um nível de intimidade com a presença dele. O Senhor está dando ordem a teu respeito enquanto você persevera. Então Davi fica sabendo da perseverança dessa mulher, da perseverança dessa mãe pelos seus filhos. Então ele manda retirar de lá os corpos daqueles mortos, para dar a eles um enterro digno, assim como era o desejo daquela mãe. E Davi dá àqueles corpos um enterro digno de uma família real, porque eles eram de uma família real. E a Bíblia vai dizer que após retirar de lá os corpos, os ossos, na verdade, que agora só tinha ossos, e dar a eles um enterro digno, aí sim, Rispa volta para casa, e Israel volta a prosperar. Vamos ler por favor, projeta para nós, 2 Samuel 21, 14, projeta para nós concluirmos. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou com a terra. E depois disso, o Senhor se aplacou com a terra. E depois disso, tem uma outra versão que diz: Deus prosperou a terra. Irmãos, Deus fez a chuva descer de novo, porque a chuva é símbolo de bênção, é símbolo de prosperidade. Todas as vezes que Deus ia fazer com que a terra passasse por um período de escassez, Ele vinha e retinha a chuva. E quando Ele queria prosperar, Ele liberava uma abundante chuva. Já fazia 3 anos que Israel estava em uma seca, em uma situação de miséria. Por quê? Eu termino aqui. Porque as bênçãos estavam retidas. Ei, Deus está falando com você. Porque as bênçãos estavam retidas por causa da injustiça. As bênçãos estavam retidas. Mas eu recebo autoridade. Se você quiser receber, levanta a sua mão, como quem está assinalando ao mundo espiritual que você crê nisso. Então, debaixo dessa palavra, debaixo dessa graça que está liberada nesse culto, debaixo dessa autoridade que eu recebo neste lugar, eu profetizo em nome do Senhor, que bênçãos que estavam retidas por causa de injustiça, serão liberadas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Por causa da tua perseverança, por causa da tua busca, bênçãos que estavam retidas serão liberadas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa. A tua perseverança é poderosa para fazer com que a bênção que estava retida seja liberada, e a injustiça que estava sendo feita se transforme em justiça. Por favor, projeta para nós 1 Coríntios 15, 58. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo, igreja? Ele está dizendo o seguinte: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, sabendo que o vosso esforço não está sendo em vão. Às vezes a gente é tentado a acreditar que é em vão. Às vezes a gente é tentado a acreditar que vir a um culto como esse não é contado diante do reino de Deus. É contado. Cada vez que você levanta as suas mãos para adorar, cada vez que você vem no templo para buscar a face de Deus, cada vez que você se posiciona na presença do Senhor, é contado. Cada prova que você passou, cada prova que você está passando, cada prova que você ainda vai passar, está tudo contado diante de Deus. Está tudo contado diante de Deus. E quando esse
esse processo vencer, ai meu Deus, vai vir bênção de todo lado, vai vir bênção de todo canto. Ei, eu sei que você não está acreditando nisso, mas deixa eu contar para você, Deus é fiel e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Eu não sei há quanto tempo você está na prova, eu não sei há quanto tempo você está no vale, eu não sei há quanto tempo você está na dificuldade, mas eu venho da parte do Senhor para dizer que a perseverança de Rispa fez com que o rei olhasse para ela e realizasse o desejo do coração dela. A sua perseverança também fará o rei olhar para você, fará o rei olhar para as tuas lágrimas, fará o rei olhar para a sua dor, fará o rei olhar para a sua determinação e dar ordem a teu respeito. Eu creio muito no poder da perseverança. Eu creio demais no poder daquele que persevera. A Bíblia diz, pode ficar de pé que eu já termino aqui. A Bíblia diz que Daniel recebeu visões difíceis de compreender. Ele não entendia as visões, porque não eram visões para aquele tempo, eram visões para muito tempo, e ele ficou perturbado pelas visões. Então, ele foi orar ao Senhor, e dizer: Senhor, me dá entendimento da visão. Senhor, me ajuda a compreender a visão. E aí a Bíblia diz que ele orou o primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, silêncio total. Quarto dia, Deus não falava nada. 10º dia, Deus não dizia nada. 15º dia, silêncio total. 20º dia, silêncio. 21º dia, um anjo chega, toca no ombro dele e diz: ei, homem muito desejado, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração em buscar o Senhor, a entender a visão, eu vim, eu ouvi, eu vim para te fazer entender a visão. Mas houve batalha no segundo céu, houve uma guerra enquanto eu descia para te fazer entender a visão. O príncipe da Pérsia me deteve, me segurou, e eu não pude chegar até aqui para compreender, para te fazer compreender a visão. Mas Daniel, você perseverou em orar. Enquanto você perseverava, o Senhor, o Deus do céu, o Todo-Poderoso, Ele ordenou que Miguel, o príncipe da guerra, oh meu Deus, o príncipe da guerra, ele veio e com a espada desembainhada, ele guerreou, ele lutou contra o príncipe da Pérsia, lançou ele por terra, e eu consegui chegar para te fazer entender a visão. Ei, a oração de Daniel provocou guerra no segundo céu. Ei, a perseverança de Daniel, o jejum de Daniel fez com que acontecesse uma guerra no segundo céu, e Deus deu ordem ao anjo para que viesse, ou melhor, ao arcanjo que viesse para guerrear contra o príncipe da Pérsia, e Daniel recebe, ele ele tem diante dele a resposta de suas orações. Ei, tem gente aqui nessa noite que está enfrentando isso, a guerra contra o príncipe da Pérsia. Ei, em cada país existe um principado que atua guerreando. Ei, tem gente aqui enfrentando batalhas, enfrentando guerras. Desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus enviou a resposta, mas enquanto você orava, enquanto a resposta vinha na tua direção, houve uma guerra, houve uma batalha, houve um momento de batalha, e você só precisa perseverar, porque enquanto você persevera, o segundo céu está guerreando, e o Senhor está dando ordem a teu respeito, a respeito da tua vida, a respeito
respeito da tua oração, para que ela seja respondida, em nome de Jesus Cristo. A palavra que eu tenho para as mães aqui nessa noite é: mãe, ser perseverante, porque você verá cumprido o desejo do teu coração sobre os teus filhos. Ei, para os homens que estão aqui nessa noite, ser perseverante, porque você verá cumprido o desejo do teu coração sobre os teus propósitos, sobre os teus sonhos, sobre os planos que você estabeleceu. Você verá cumprido. Mãe, Deus está falando em específico aqui com algumas mães. Vocês verão cumpridos os desejos dos vossos corações concernentes aos teus filhos. Eu quero essas mães aqui na frente, para que eu e a igreja possa interceder por elas. Mães que têm orado por situações difíceis com filhos. Mães que têm orado por situações difíceis com os seus filhos. Alguns são rebeldes, outros no vício, outros você está lutando na justiça para ter a guarda, outros é porque o filho ou a filha nasceu com alguma deficiência, e você deseja muito ver o poder de Deus sobre a vida dos seus filhos. Vem que eu e a igreja vamos interceder por vocês. Todas as mães que desejam ver algo de mudança na vida dos teus filhos, vem, porque nós vamos orar. Glória a Deus. Igreja, estende a mão para cá. Vamos orar. O diabo luta, porque o diabo sabe que quando mexe com um filho, mexe com aquele coração que está batendo pelo lado de fora de uma mãe. Mãe sempre tem aquela frase já pronta: mexe comigo, mas não mexe com meu filho. E aí o diabo vem atacar quem? O filho. Mas você, mãe, é poderosa em Deus, e a tua oração move o céu. A tua oração move o céu. Não foi à toa que Deus deu a você o poder de gerar. Deus te deu o poder de gerar. E aqui nesse altar agora, preste muita atenção, você vai gerar um filho, uma filha, segundo o teu coração. Aqui nesse altar, em oração, vamos gerar filhos, segundo o nosso coração. Feche os seus olhos e comece a pensar agora no filho, na filha, ou nos filhos, nas filhas, não sei. Só feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, hoje é um dia que se comemora o Dia das Mães, e nós aproveitamos esse momento para interceder por essas mães que estão aqui na tua presença. Mães que têm chorado por filhos que entraram por sendas tortuosas. Ah, meu Deus, eu vejo aqui mães decepcionadas, eu vejo aqui mães arrasadas, porque elas viram os seus filhos se tornarem aquilo que elas jamais imaginou. Aqui tem mães que viram os seus filhos se tornarem naquilo que elas jamais imaginou. Essa mãe, quando pegou no colo a criança, ela teve planos, ela teve sonhos, e ela disse: vai ser honrado, vai ser honrada, vai ser uma bênção, vai ser um instrumento do Senhor. Mas de repente, meu Pai, o inimigo plantou a semente do vício. O inimigo plantou, meu Pai,
sementes malignas, erva daninha foi plantada no coração dos filhos, mas nós oramos ao Senhor, porque nós somos como Rispa, mães que não desistimos dos nossos filhos. Nós somos como Rispa, mãe que queremos ver a dignidade dos nossos filhos. Nós somos como Rispa, mães que queremos ver o poder do Senhor operar na vida dos nossos filhos. Nós somos como Rispa, mães que não desistimos, mães que não abrimos mão dos nossos filhos, em nome de Jesus. Como Rispa, nós oramos agora ao Senhor, nós perseveramos na tua presença, porque nós veremos com os nossos olhos o poder do Senhor libertando os nossos filhos, e nós declaramos, Pai, que os nossos filhos são bênçãos do Senhor na terra. Os nossos filhos são bênçãos que o Senhor nos permitiu gerar. Coloca a mão no teu ventre aí agora e diga: meu Deus, no ventre, no ventre. Não é no coração, é no ventre. Diga: meu Deus, eu não gerei um filho para doença. Eu não gerei um filho para prostituição. Eu não gerei um filho para o pecado. Eu não gerei um filho para o vício. Eu não gerei um filho para ser usado pelo inimigo. Eu não gerei um filho para desonra. Eu gerei para dar glória ao nome do Senhor. Eu gerei um filho para ser uma bênção, em nome de Jesus. Meus filhos são bênção. Meus filhos serão honrados. O melhor da terra é para os meus filhos. As melhores escolas e faculdades é para os meus filhos. O melhor casamento será para os meus filhos. O melhor da terra será para os meus filhos. Eu os abençoo agora, diante desse altar, para viver uma bênção específica do Senhor. E se houver maldições na vida dos meus filhos, eu quebro agora. Maldição hereditária, de vício, de perdição, eu quebro agora. Toda maldição que acompanhou meus avós, que acompanhou meus pais, que persegue a minha vida, não vai passar para os meus filhos, em nome de Jesus. Os meus filhos são bênçãos do Senhor para mim e para a sociedade. Eu declaro, estabeleço, Pai, sela esta oração em nome de Jesus. Enquanto nós orávamos, eu via um poço, eu via um poço muito escuro e eu não via o fundo, eu não via o fim. E eu via quando uma mão começava a arrancar de lá. Tem gente arrepiando, sentindo a glória, porque eu também estou sentindo. E o Senhor falava no meu espírito e dizia: eu estou arrancando filhos aqui, ó, de poços escuros. Olha aí, Deus arrancando o teu filho, Deus arrancando a tua filha. Olha Deus operando na vida do teu filho, na vida da tua filha. Você precisa colocar a mão no teu ventre sempre e declarar e estabelecer que os seus filhos são herança do Senhor para você. E essa herança do Senhor vai te trazer alegria, vai te trazer honra, vai ser canal de bênção para essa terra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.